Ô, gente, e o caso da órfã brasileira, aí, a mulher de 37 anos que fingia ser uma menina de 12 anos. Vocês viram isso daí, gente? A rede social bombou, muita gente criticando e julgando as famílias que acreditaram nessa mulher. Muita gente até julgando a assistente. Meu, ela conseguiu enganar uma assistente social. E aí a questão é, o brasileiro é muito fácil de cair em golpes. É ou não é? Existe muito golpistas no Brasil. E se existe muito golpistas, existe muita gente que cai nesses golpes. É ou não é? Eu não julgo, sabe por quê? Eu mesmo vi muita gente acreditando que o pai dos pobres ia dar picanha e cervejinha. Muita gente caiu na história de que o pai dos pobres ia tirar o país da pobreza. Por isso que eu não julgo.